bem, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa aula inaugural de Direito Administrativo, visando a sua aprovação no concurso de promotor de justiça aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos alguns encontros pela frente, se eu não me engano, foram dados para Direito Administrativo 8 encontros. Comigo vocês terão 4 aulas e eu vou conseguir rodar a parte do seu conteúdo programático, ok? Se você não me conhece, meu nome é Julian Barros, sou professor de Direito Administrativo, também sou professor de Registros Públicos. Terei a oportunidade aí, a honra também de dividir com vocês alguns apontamentos sobre essa parte de registros públicos, falar um pouquinho sobre a Lei 6.015, um pouquinho sobre a atividade notarial, falar muito sobre registro de imóveis, que eu acho que tem algumas coisas que podem cair para vocês, e também RCPN, Registro Civil das Pessoas Naturais. Naturalmente, claro, eu sei que não é um concurso de registrador de tabelião, sempre visando aí na sua prova de promotor de justiça. Beleza? Mas agora o papo é sobre direito administrativo, tá ok? Se você quiser entrar em contato, eu tenho e-mail, você pode mandar e-mail para professorjulianbarros@gmail.com, professorjulianbarros@gmail.com. Você também pode entrar em contato pelo Facebook, só mandar lá Julian Barros. Tem página pessoal que está indo para a quinta e também tem a minha página geral, ok? Show? Bacana. Bom, senhores, a gente tem alguns tópicos muito cobrados em prova de direito administrativo. Tópicos básicos, tópicos um pouco mais intrincados, algumas questões jurisprudenciais. Direito administrativo que não é uma matéria difícil, uma matéria extremamente curta, uma matéria que, se você pegar os principais assuntos, principalmente o regime jurídico público, facilita muito aí o acerto de questões. Normalmente, primeira fase, questões extremamente objetivas, de letras de lei, jurisprudência clássica, e no mesmo sentido as questões de segunda fase. Não tenho visto nada de muito diferente nas questões, tanto para promotor de justiça como juiz estadual de direito administrativo. Tenho pegado algumas questões mais de vanguarda, algumas questões, alguns debates mais atuais nas provas de procuradoria e de juiz federal, mas não é o seu caso. Então vamos andar aí sobre alguns tópicos centrais. Vamos começar a falar um pouco sobre ato administrativo. Vou fazer o seguinte, a gente vai começar em ato administrativo e aí vamos progredir um pouco para contrato. Contrato eu falo de licitação, depois falo sobre princípios, falo sobre improbidade. Vamos ver aí como é que eu consigo conduzir o máximo possível o tópico, a quantidade máxima possível de tópico para vocês dentro dessas 4 aulas. Beleza? Show! Então, quando a gente fala sobre atos, senhores, tem algumas questões centrais de atos administrativos. Primeira questão importante é que o ato administrativo é uma espécie de um gênero, que é o ato jurídico. O ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Portanto, também será uma manifestação de vontade, na verdade, uma manifestação de vontade que produzirá efeitos de acordo com a lei. Manifestação de vontade de partes que produzem efeitos de acordo com a lei. Bacana. Mas é um ato jurídico com algumas qualificadoras. E essas qualificadoras, normalmente, elas são cobradas em primeira fase, principalmente em primeira fase. Questões bobas, questões toscas. Quais são as qualificadoras do ato administrativo? O que o ato administrativo se especializa em relação ao ato jurídico em geral? Bom, primeira questão. Essa manifestação de vontade aqui, senhores, ela decorre da administração pública. Então, manifestação de vontade, né? Bota aí, ó, seta. Atenção às seguintes qualificadoras. 1. Manifestação de vontade da administração pública ou de particulares com funções públicas. Então, ato administrativo é uma manifestação de vontade da administração pública e isso vai envolver a administração direta, a administração pública indireta e também particulares com funções públicas. Muito comum particular realizar ato administrativo, não tem problema algum. Você pode ter um concessionário de serviço público realizando ato administrativo. Você pode ter um contratado para prestar um serviço administrativo
realizando ato administrativo, contratado e delegatário de serviço público podem promover, por exemplo, processo de desapropriação. E, naturalmente, nessa fase administrativa do procedimento desapropriatório, temos atos administrativos. Então, particulares podem realizar atos administrativos. Isso é até importante no que tange à utilização do remédio constitucional, o mandado de segurança, para impugnar ato abusivo de particular no exercício de função pública. Tá? Então, manifestação de vontade da administração pública e de particulares com funções públicas. Bacana, Julian. Segundo apontamento importante. Esqueci de falar sobre bibliografia. Eu vou fazer o seguinte, vou introduzir essa parte de atos administrativos e logo depois vou falar o que eu acho que vocês precisam ler, tá? Ok. 2. Segundo ponto aqui, ó. Essa manifestação de vontade, isso aqui parece tosco, parece bobo, mas não é e cai muito em prova. No ato administrativo, senhores, nós temos uma manifestação unilateral de vontade. Então você joga aí, ó, manifestação unilateral de vontade. A manifestação unilateral, ela está para o ato, necessariamente para o ato administrativo. Por que isso? Para você lembrar que no ato administrativo nós não temos consenso do indivíduo, do cidadão. O ato administrativo ele é imperativo, essa é a regra. Ele é unilateral. A administração pública vai impor uma obrigação, vai restringir um direito do particular unilateralmente, sem necessidade do consentimento dele. Isso aqui, naturalmente, está pautado no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Essa manifestação unilateral de vontade, galera, ela é diferente, naturalmente, do que a gente vai estudar daqui a pouco em contrato. Porque no contrato, aí sim, nós vamos ter uma manifestação bilateral de vontade. O contrato, sim, ele não pode ocorrer, o contrato administrativo, ele não vai ocorrer sem o consentimento do indivíduo. O contrato é consensual. Inclusive, isso é importante para nós diferenciarmos contrato de convênio. Mais para frente, quando falarmos de contrato, eu vou te mostrar que os contratos são manifestações bilaterais para satisfação de interesses contrapostos. E o convênio, ou tudo aquilo que tiver natureza jurídica de convênio, vamos estar diante de múltiplas manifestações de vontade para a satisfação de interesse comum. Ok? Mas no ato em si, manifestação unilateral, sem necessidade do consentimento do indivíduo. E vamos lá. Galera, terceira observação. Todo ato administrativo tem uma finalidade imediata. Se é ato administrativo propriamente dito, ele precisa visar satisfação de interesse público. O fim imediato dele sempre está relacionado ao interesse público. Então, com finalidade imediata de satisfação de interesse público. Obviamente, interesse público nós não conseguimos pré-definir o que é interesse público. O interesse público ele precisa ser analisado em cada situação concreta, principalmente de acordo com a técnica de ponderação de interesse. Nós temos uma Constituição analítica que, na verdade, define diversos direitos e garantias fundamentais. E aí, diante dos princípios e das regras constitucionais aplicados no caso concreto, a gente vai conseguir alcançar o interesse público. Na verdade, se alcança o interesse indisponível e do interesse indisponível nós temos o interesse público, que é o fim imediato. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso,
porque eu preciso quebrar com vocês aquele regime jurídico base que todos vocês sabem e aprendem no direito administrativo de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Em algumas questões de prova, vocês já precisam trabalhar quebrando essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado para visualizar que tudo está relacionado à proporcionalidade, à razoabilidade, que o centro da nossa Constituição, na verdade, é a dignidade da pessoa humana e que muitos autores hoje em dia fazem inversão para afirmar e defender a supremacia dos direitos fundamentais sobre o interesse público. Mas vamos deixar isso mais para frente na aula de princípios de direito administrativo. Show! Esse é o fim imediato, que é diferente do fim imediato. Fim imediato. Vejo muita questão de prova objetiva, principalmente derrubando bobeira, questão tosca nesse sentido. Todo ato administrativo é ato jurídico. Se todo ato administrativo é ato jurídico, o fim imediato é produção de efeitos jurídicos, tá? Produção de efeitos jurídicos. Então, imediatamente o ato produz efeitos jurídicos. Declara uma situação jurídica, resguarda uma situação jurídica, transfere, constitui, extingue alguma situação jurídica para logo depois satisfazer um interesse público. Tranquilo, galera? Tranquilo. Bom, quarto tópico nesse conceito de ato, muito comum também ser cobrado em prova, é que as manifestações da administração pública, diferentemente das manifestações do indivíduo, são manifestações submetidas à lei. A administração pública só pode agir quando a lei determina, só pode agir quando a lei autoriza. E isso normalmente está no conceito do ato. Portanto, manifestações de vontade, de acordo com a lei, princípio da legalidade é muito cobrado no conceito, manifestações de acordo com a lei e sujeita a controle judicial. Cuidado com esse tipo de afirmação em prova, que o ato está sujeito a controle judicial, porque às vezes o candidato entende que é errada essa afirmação, no sentido que a administração pública não precisa de tutela judicial para realizar ato. E é óbvio que não precisa. Sabemos que as manifestações da administração pública são autoexecutáveis, tem autoexecutoriedade, a administração pública tem autotutela, inclusive. Mas quando se diz que as manifestações de vontade estão sujeitas à apreciação judicial, a controle judicial, significa dizer que eventuais prejudicados podem acionar os órgãos de controle do Poder Judiciário para controlar essa legalidade do ato da administração pública. Legalidade essa que naturalmente tem sofrido aí, pela doutrina mais autorizada, uma repaginada, uma recapitulação. Hoje em dia tem se entendido que o Poder Judiciário não só faz controle de legalidade, como faz controle de juridicidade. Hoje em dia tem se entendido que o Poder Judiciário faz um controle de juridicidade. Em que sentido? A administração pública ela não só cumpre a lei em sentido estrito. A administração pública ela executa o bloco do ordenamento jurídico. Cumpre as leis, a Constituição, cumpre os decretos autônomos, regulamentos autônomos e por aí vai. Então é um controle de juridicidade, não só de legalidade estrita. Isso é importantíssimo dentro do direito administrativo, porque nós sabemos que o fundamento de validade do ordenamento jurídico é a Constituição. E dentro de uma Constituição nós temos diversas normas principiológicas. E se temos diversas normas principiológicas dentro da Constituição,
o Poder Judiciário pode fazer um controle principiológico normativo sobre o ato realizado pela administração pública. Vamos falar sobre isso daqui mais em princípios, que aí eu te dou uma visão melhor em princípios. Mas fato é que os atos administrativos são manifestações de vontade da administração pública, de particulares com funções públicas, que produzem efeitos jurídicos, visando a satisfação de interesse público, de acordo com a lei, de acordo com a juridicidade e sujeita à apreciação judicial. Fácil para todos, não é isso? Bem fácil. E aí vem comigo, senhores. Dito isso, cuidado para não confundir o ato administrativo com fato administrativo. Cuidado para não confundir o ato com fato. Por quê? Porque fato é um acontecimento. Fato é aquilo que ocorre, acontece. Fato administrativo é todo acontecimento que decorre de uma atividade material da administração pública. Fato administrativo, todo acontecimento que decorre de uma atividade material da administração pública. Fato. Não necessariamente produz efeitos jurídicos. Então, o sujeito está dentro de uma promotoria, um analista de uma promotoria está fazendo atendimento ao público. Isso produz efeitos jurídicos? Não, isso não produz efeitos jurídicos. Portanto, não é ato administrativo, é só um fato administrativo. Um acontecimento, um evento que decorre de uma função administrativa. Óbvio que todo ato gera fato. Todo ato administrativo gera fato administrativo, mas nem todo fato decorre de um ato. Tranquilo, bem fácil esse tipo de afirmativo. Aí, dois tópicos importantes dentro do ato, galera. Óbvio que a gente está numa aula de resumo, eu vou tirar o máximo, né, que pode cair para você nessa prova. Quando a gente fala sobre ato administrativo, tem um tópico importante relacionado aos seus atributos. Atributos, características, qualidades do ato administrativo. Marca aí, ó, atributos ou características do ato administrativo. Tanto faz. Vamos lá. Quais são esses atributos? Quais são essas características? A primeira delas é a presunção de legalidade. Que gera uma presunção de legitimidade e também de veracidade. Então, presunção de legalidade, presunção de legitimidade, presunção de veracidade. O que significa dizer isso? Quase autoexplicativo, né? Presume-se que o ato foi realizado de acordo com a lei, de acordo com o bloco do ordenamento jurídico, presume-se que o ato foi legítimo, foi honesto, foi feito de acordo com o moral, com o princípio da moralidade, melhor, moralidade administrativa, óbvio, de acordo com os bons costumes, e presume-se a veracidade do ato. Presume-se que os motivos que determinaram a prática do ato são verídicos, são verdadeiros. Então, vamos presumir a legalidade, a legitimidade do ato e a veracidade, que os motivos que levaram à prática do ato são verdadeiros. Olha, 90% das bancas, 95%, vão aumentar o percentual disso cobrado em prova, vai tratar a legalidade como sinônimo de legitimidade. É o mais comum. O mais comum é que você tenha a legalidade como sinônimo da legitimidade. Apesar de serem conceitos distintos, mas em prova o mais comum. A veracidade não, ela já é feita a distinção, sim, os motivos que levaram à prática do ato. Essas três presunções, naturalmente,
elas decorrem da supremacia do interesse público, do Estado de Direito e da boa-fé. Se falarmos em presunções, essas presunções são decorrentes da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, óbvio. São decorrentes da boa-fé do Estado do Direito. Por quê? Primeiro que no Estado de Direito, num Estado constitucional, a administração pública só pode agir de acordo com a lei. Se ela só pode agir de acordo com a lei, dentro dessa autolimitação, o cidadão precisa ter boa-fé que o Estado cumpre as leis. O cidadão não pode, dentro de um Estado de Direito, achar que o Estado está descumprindo suas normas. Então, também está relacionado na boa-fé que o administrado tem em relação ao Estado de Direito. Show? Essas presunções são presunções relativas. Então, pode anotar aí, ó. São presunções relativas. Presunção relativa, presunção iuris tanto. Às vezes o direito trabalha com presunções absolutas, não é o caso aqui. Se é uma presunção relativa, cabe prova em contrário? Óbvio que cabe prova em contrário. E aí vamos lá. Consequências dessas presunções. Quais são as consequências diretas dessas presunções? Quem gosta desse tema é a Maria Silva Zanella de Pietro. Falei que eu ia dar uma introdução rápida, ato, e daqui a pouco eu venho com a bibliografia. Fica tranquilo. Estou de olho aqui no meu cronômetro. Senhores, 3 consequências dessas presunções. Primeira consequência, inversão do ônus da prova. Então, primeira consequência, vamos inverter o ônus da prova. Compete ao particular prejudicado a prova da ilegalidade do ato. Na via administrativa, não vai esquecer isso. Então, compete ao particular prejudicado a prova da ilegalidade do ato. O particular é que deve ingressar na esfera administrativa e juntar dentro desse recurso administrativo, dentro dessa impugnação administrativa, documentos hábeis para a comprovação da ilegalidade. Se você for raciocinar em termos processuais até, de processo civil, sequer existe inversão do ônus da prova, né? Porque em processo civil, o autor tem que comprovar o fato constitutivo do seu direito, todo mundo sabe disso. E o réu, se assim alegar, o fato negativo e extintivo do direito do autor. Bacana, ok? Só cuidado que lá na via processual a gente tem inversão do ônus da prova. É sabido que temos a inversão determinada pela legislação, inversão oup legis. Não é assim? Teoria da carga estática do processo. Como também temos a inversão determinada pela autoridade julgadora. A inversão oup iudice. Ok. Mas não tem nada a ver com isso. Aqui a gente está trabalhando na inversão do ônus da prova na esfera administrativa, doutores. Show! Se ele marcar em juízo, nada em juízo. Na esfera administrativa. Porque o ato vai produzindo seus efeitos e presume-se válido. É o cidadão que precisa impugná-lo. Obviamente, essa necessidade de impugnação pelo cidadão não retira à administração pública o seu poder de autotutela. Poder de rever o próprio ato interno. Não tem problema algum. 2. Essa afirmação aqui é da Maria Silva Zanella de Pietro também. 2. Impossibilidade do Estado juiz declarar de ofício a ilegalidade do ato. É necessário, sim, um pedido do interessado. É necessário requerimento do interessado. Então, impossibilidade do Estado juiz declarar de ofício a ilegalidade do ato. Para Maria Silva Zanella de Pietro, nem o ato nulo, nem o ato anulável do direito administrativo podem ser declarados de ofício pelo Estado juiz. Para ela, nem mesmo um ato nulo. Sempre tem que ter um pedido relacionado com o tópico. Isso é uma consequência da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. E terceiro tópico, doutores,
a produção de efeitos do ato ilegal. Ato ilegal produz efeitos e vai produzir efeitos até a declaração de sua invalidade. Então, 3, produção de efeitos do ato ilegal, até o reconhecimento de sua invalidade. O ato presume-se legal, presume-se legítimo e verídico, verdadeiro. Portanto, até a declaração dessa invalidade, esse ato vai produzir efeitos normalmente. Por isso, que quando se declara inválido um ato, é que a gente retroage a realização dele. Por isso. Óbvio que essa regra de retroatividade na declaração de invalidade, esse efeito ex tunc, ele não é absoluto. Porque às vezes a administração pública convalida o ato, às vezes invalida e modula os efeitos da invalidação, mas a regra, sim, é a retroatividade por conta dessa terceira consequência. Ato administrativo ilegal produz efeitos regularmente. Bacana, Julian. Bom, o que mais, senhores? Estas presunções são as únicas características sempre presentes em todos os atos administrativos. Então, estão sempre presentes em todos os atos da administração. Na verdade, elas estão presentes inclusive em atos privados. Na verdade, elas inclusive estão presentes nos atos privados. Até mesmo os atos privados da administração pública possuem estas presunções. Beleza, senhores? Ok. Seguindo em frente. É a única característica sempre presente em esse bloco de presunções. As próximas características não estarão sempre presentes. Vamos lá, galera. 2. Segunda característica. Essa já falei para vocês, a imperatividade. Imperatividade. Ato administrativo é unilateral, é imperativo. Regra geral vem de cima para baixo. E aí viabiliza a administração pública impor uma obrigação ou restringir um direito do particular unilateralmente. Então, consiste na possibilidade da administração pública impor uma obrigação ou restringir um direito do particular unilateralmente com imperatividade. Bacana. Tá sempre presente? Não, né? Não. Exemplo da prova. Ato que não tem imperatividade. Exemplo normalmente que cai em prova. São os atos de efeitos internos. Ato de efeito interno, ato de alcance interno. Aquele que produz efeito só diretamente dentro da própria administração pública. Nesse ato, é óbvio, a gente não tem imperatividade, porque o alcance dele é interno. Julian, só esse? Não, claro que não. Tem ato que precisa do consentimento do indivíduo, tem ato que, na verdade, vai conceder direito ao particular, não limita a atividade, tem ato que concede direitos, mas se liga na imperatividade. Fácil pra gente. Autoexecutoriedade é que mais cai em prova. Autoexecutoriedade. Cai aqui, cai muito em poder de polícia também. Vamos lá. Autoexecutoriedade. O nome me parece também muito autoexplicativo. Em que consiste a autoexecutoriedade? Consiste na possibilidade da administração pública pôr em execução direta e imediatamente seus atos, sem necessidade de intervenção judicial. Então, consiste na possibilidade da administração pública pôr direta e imediatamente em execução seus atos, por isso que é autoexecução, sem necessidade de intervenção judicial. Ela põe o ato em andamento do mundo dos fatos.
Ela põe um ato em andamento do mundo dos fatos, submetendo a terceiros sua pretensão. É óbvio que essa regra ela não é utilizada no direito privado. No direito privado você tem um crime, exercício arbitrário das próprias razões. Se você submete terceiro a uma pretensão legítima sua, exercício arbitrário das próprias razões. Se a sua pretensão foi legítima, porque se a sua pretensão não foi legítima, você ainda tem a própria ilegalidade da conduta em si. No direito administrativo, não. No direito administrativo, senhores, a autoexecutoriedade é a regra. É a regra, sem dúvida alguma. Claro que eu sei que no direito privado, determinados atos também são autoexecutáveis. Defesa de posse, desde se faça logo, legítima defesa, retenção de arras, retenção de bagagens em hotel. A gente pode ter sim autoexecutoriedade no direito privado, mas não é a regra. Aqui não. Aqui é a regra, sem dúvida alguma, é a autoexecução. Ok, Juliana, o que mais a gente precisa saber disso? Só cuidado que essa autoexecutoriedade ela não inibe a administração pública do respeito às garantias constitucionais, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Mesmo para a autoexecutoriedade, a gente precisa sim assegurar aos interessados ampla defesa. Vou botar os incisos aqui, melhor. A gente precisa assegurar aos interessados sempre ampla defesa e o devido processo legal. Ampla defesa e o devido processo legal. Agora, só cuidado que nesse devido processo legal, nessa ampla defesa, nesse contraditório, às vezes você tem o contraditório e a ampla defesa diferido. Está dentro do devido processo legal. A ampla defesa e o contraditório é postergada. Porque em algumas situações nós temos urgência, nós temos emergência. E aí não dá para intimar previamente o interessado a se manifestar. Você pode utilizar também a lei de processo administrativo aqui, ó. Artigo 3º, inciso 2. Combinado com o artigo 26 da lei da 9784/99. Deixa eu confirmar se é o 26 aqui que eu quero. Então, senhores, se você for na 9784, essa lei de processo administrativo federal, eu sei que você está num concurso estadual, mas essa lei é importante. Primeiro, todo ente da federação, ele tem legitimidade para instituir as suas próprias regras processuais, de processo administrativo. Isso está relacionado à autonomia administrativa e organizacional do ente. Isso é decorrente direto do artigo 18 da Constituição Federal, do própria autonomia que o ente tem. Isso está relacionado ao Pacto Federativo. Então a União cria suas próprias regras processuais, de processo administrativo, sua própria lei, os estados membros também, município idem e Distrito Federal também. Claro que eu sei que se fosse processo civil, processo penal, processo do trabalho, a competência é privativa da União, mas não é o caso. Então, claro que você pode ter leis estaduais e municipais sob processo administrativo. Agora, cai muito o tópico da 9784, cai muito o tópico da 9784 em prova também, apesar de ser uma lei federal. Lá no artigo 3º, você vai verificar que o particular ele tem sim o direito de ser intimado, de ter ciência da instauração de um processo administrativo, que ele tem a qualidade de interessado. Olha lá, ó, é direito do administrado, inciso 2, ter ciência da tramitação dos processos administrativos e que tenha condição de interessado.
ter vista dos autos, obter cópias e documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. É óbvio que o ideal é o particular, o indivíduo ser intimado, ter ciência da instauração do processo antes da tomada da decisão. Isso está relacionado ao devido processo legal ampla defesa do contraditório. O artigo 26, ele vem falar, dá um pulinho lá no artigo 3º, como é que vai ser feita essa intimação. Artigo 26, parágrafo 3º. Bacana, Julian. Mas esse contraditório pode ser diferido, ele pode ser postergado, porque nós temos algumas situações de urgência. Cuidado! Portanto, se a administração pública autoexecuta uma decisão sem intimar as partes, sem o devido processo legal, sem fornecer ampla defesa e contraditório, a decisão é inválida. Ok, bacana, Julian. Mas cuidado que existem situações que é impossível a oitiva prévia, situações de urgência e emergência, que o contraditório vai ser postergado. Principalmente, atenção para essa questão em prova, cuidado com medidas cautelares. Né? Cuidado, vou botar aqui medidas. Cuidado com medidas cautelares na hora da prova. Essas medidas cautelares, elas estão dentro do devido processo legal. Eu posso citar para vocês aqui, ó, o artigo 45 da 9784. Aqui a gente tem um poder geral de cautela da administração pública. Vou ler para os senhores. Ele diz assim, ó: em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado. Então, a necessidade de seguir o devido processo legal não retira a obrigatoriedade da administração pública, não retira a possibilidade da administração pública ter o seu poder geral de cautela. O poder geral de cautela, ela pode suspender um ato. Ela pode tomar uma medida cautelar. Isso está dentro do devido processo legal. Não fere o artigo 5º, inciso 54 da Constituição. E o STF, diversas vezes, já teve possibilidade de se manifestar nesse sentido. Que a administração pública tem poder geral de cautela e que o poder geral de cautela está dentro do devido processo legal. Isso, uma medida preventiva, cautelar, não fere o artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição. Claro, e aí posteriormente intima a parte, posteriormente pega a defesa da parte, a manifestação do interessado, até uma tomada de decisão final meritória. A gente tem outra questão de poder geral de cautela nos efeitos que os recursos administrativos são recebidos. Vai para o artigo 61. Vai para o artigo 61 da 9784. Eu vou botar aqui, ó. 61, parágrafo único. É outro artigo relacionado com o poder geral de cautela da administração pública. 61, parágrafo único. Recurso administrativo. O sujeito pode recorrer de uma decisão administrativa. A regra é que o recurso administrativo só tenha efeito devolutivo. Está na lei. A regra é que o recurso administrativo só tem efeito devolutivo. Mas a autoridade pode dar efeito suspensivo à sua decisão. É possível sim a autoridade fornecer efeito suspensivo à decisão, se ela verificar que o ato causa um dano de difícil ou incerta reparação. Está relacionado ao poder geral de cautela. Bacana, Juliana. Show! Bom, vamos lá, senhores. Para o ato ter autoexecutoriedade,
Para o ato ter autoexecutoriedade, cuidado, que ele precisa cumprir duas fases. Quais são essas duas fases que o ato precisa cumprir? Esse ato precisa ter exigibilidade, é a primeira fase da autoexecutoriedade, e ele precisa ter executoriedade. Então, o ato precisa, para ter autoexecutoriedade, ele precisa preencher dois pressupostos: uma exigibilidade e uma executoriedade. Exigibilidade consiste na possibilidade de exigir algo do particular sem necessidade de ingressar com uma ação no Poder Judiciário. Isso é importante até para poder de polícia. Por que isso é importante para poder de polícia? Porque você vai verificar que quando o ato tem exigibilidade, ele tem uma coerção. Mas a coerção dele ainda é uma coerção indireta. Então, tem exigibilidade, tem coerção indireta. A administração pública não pode substituir a vontade do indivíduo, ainda para fazer uma força direta, uma coação direta para a satisfação do ato. Ela precisa coagir, fazer coerção do indivíduo para ele cumprir uma coerção indireta. Ok? Então, exigibilidade é a primeira fase da autoexecutoriedade. A segunda fase da autoexecutoriedade é a executoriedade propriamente dita. Em que consiste a executoriedade propriamente dita? Consiste na possibilidade da administração pública pôr em execução aquilo que foi exigido no mundo dos fatos. Executar no mundo dos fatos o que foi exigido. Executar no mundo dos fatos aquilo que foi exigido. Compelindo materialmente o indivíduo, o particular. E aí, consequentemente, o ato vai ter uma coerção direta. Aqui, consequentemente, o ato terá uma coerção direta. São todos os atos que possuem autoexecutoriedade? Não. Não são todos os atos que possuem autoexecutoriedade. Não são todos. Não são todos que possuem executoriedade. Exemplos clássicos de prova de atos sem autoexecutoriedade. Por quê? Porque eles não possuem executoriedade. Exemplo clássico, exemplo que mais cai em prova, você não pode vacilar nesse sentido. Olha lá aí, escreve assim, exemplos de atos que não possuem autoexecutoriedade. Primeiro exemplo, multa administrativa. Multa administrativa, mas é uma multa administrativa de poder de polícia. Então, multa administrativa de poder de polícia. A multa, ela precisa ser executada na via judicial, senhores. Tem até uma lei federal sobre multa de poder de polícia, a lei 9873 de 99. A multa precisa ser executada na via judicial. Multa de polícia de trânsito, a fiscalização edilícia, vigilância sanitária, essas multas não são autoexecutáveis. Só cuidado, porque tem multa autoexecutável? Tem. Só cuidado, porque existe multa autoexecutável, sim. Multa contratual e multa disciplinar. Pode escrever aí, Cuidado, pois é possível multas autoexecutáveis. Nós temos essa possibilidade para termos multas autoexecutáveis. Quando, Juliano? Multa contratual. Dá um pulo no artigo 86 e dá um pulo no artigo 87 da Lei 8.666 de 93. Lei Geral de Licitações e Contratos. Vai lá. 86 a gente tem uma multa, moratória. E no 87 a gente tem uma multa sancionatória.
As duas na lei são autoexecutáveis. As duas na lei são descontadas da garantia contratual. O que exceder a garantia contratual, a administração pública retém créditos do contratado. Só o que exceder, ela inscreve como dívida ativa e faz cobrança na via judicial. Mas é autoexecutável. Multa disciplinar. Multa que a administração pública cobra do servidor. Autoexecutável. Essa multa é descontada diretamente da remuneração. Então, cuidado com essa história que multa administrativa não tem autoexecutoriedade, não. Porque algumas têm. Olha, o que mais? Outro ato que não tem autoexecutoriedade. Clássico. Emissão de posse. Emissão de posse em desapropriação. Não é autoexecutável. Ou tem acordo, e aí na fase administrativa a administração pública consegue um acordo com o proprietário do bem, ou é necessário promover uma ação judicial e pedir tutela, uma emissão de posse provisória para o Estado juiz. Show? Show. Então não são todos os atos que possuem autoexecutoriedade. E por último, vamos lá, nós temos e por último, nós temos a tipicidade. Vou botar aqui, ó. Tipicidade, senhores. Em que consiste a tipicidade? Tipicidade decorre para vários autores da legalidade. O ato precisa estar adequado em alguma norma legal. Você está acostumado com tipicidade em direito penal. Adequação a alguma norma legal. O ato precisa ser típico em lei. O ato precisa estar adequado a alguma norma legal. Em direito penal, naturalmente, essa tipicidade é proibitiva. Tipicidade do homicídio, né? O ato precisa ser típico em lei. Lá no artigo 121 no homicídio, matar alguém. Tipicidade proibitiva, é para você não matar alguém. Aqui a tipicidade, a regra não é proibitiva. A tipicidade é para autorizar a prática do ato administrativo. Só cuidado, porque alguns autores falam que isso não é característica, que isso é decorrente, na verdade, de ilegalidade, mas isso cai em prova. E você tem que ter uma atenção, porque em algumas situações nós podemos falar de atipicidade. Em algumas situações a gente pode falar em atipicidade. Primeiro, cuidado com o contrato privado. Então, primeiro, muito cuidado com o contrato privado. Contrato privado, vários contratos privados da administração pública são atípicos. Diversos contratos privados são atípicos. O contrato administrativo não é típico, mas o contrato privado, ele tem sim uma atipicidade. Depois, cuidado com o processo administrativo. Se a pergunta envolver processo administrativo, aqui prevalece o princípio da atipicidade. Eu sempre falo isso para vocês. O processo, ele é exteriorizado por um procedimento. E dentro do procedimento, você tem vários atos internos ligados objetivamente de forma preclusiva até alcançar um fim. Não é assim? Então, dentro do processo, a gente tem vários atos internos que estão ligados de forma objetiva, preclusiva, até alcançar o fim. E é óbvio, senhores, que é muito mais importante alcançar o fim do que o ato interno do processo. É muito mais importante a própria finalidade do que o ato interno. Esse princípio da atipicidade está relacionado à informalidade do processo administrativo. Se você abrir o artigo 22, ele fala de forma clara.
Os atos realizados nesse procedimento não dependem de forma específica, ressalvados os casos previstos em lei. Ou seja, a lei, em algumas situações, ela pode fazer ressalva para tipicidade. Por isso que alguns autores falam em tipicidade cerrada, tipicidade regrada. A tipicidade, mitigada, regrada ou relativa, porque tem processo que é típico. E é escrito, né? Qualquer processo tem que ser escrito. Tá bom? Me dá um exemplo de processo formal que o ato é típico interno. Processo licitatório. Licitação, o ato interno é bem típico, porque a própria lei faz essa exceção. Então, cuidado com a tipicidade em contrato, cuidado com a tipicidade em processo, cuidado com a tipicidade também em poder disciplinar. Por que cuidado com a atipicidade em poder disciplinar, Julian? Porque o direito administrativo ele trabalha com vários conceitos jurídicos indeterminados. No direito administrativo é muito comum trabalharmos com conceitos jurídicos indeterminados para proibir conduta. Desídia, insubordinação grave em serviço, improbidade administrativa. Essas condutas, você não tem uma tipicidade estrita na conduta do mundo dos fatos. Você vê que o legislador ele trabalha com conceitos jurídicos indeterminados. E aí, vários autores, inclusive, falam que sanção disciplinar é sanção discricionária. Não, se quer isso na prova hoje, por favor, não vai marcar que sanção disciplinar é sanção discricionária, porque você vai tirar 0. Sanção disciplinar não pode ser discricionária. Mas sim, nós temos uma certa tipicidade dessa conduta proibitiva. Discricionariedade é opção, galera, entre escolher um caminho ou outro, não escolher o melhor. É ter várias opções dadas pelo legislador e a administração pública poder escolher aquela entender mais legítima. Isso é discricionariedade. E a atividade sancionatória, a gente não pode falar, principalmente a sanção disciplinar a servidor, a gente não pode falar em discricionariedade, tá? Mas a gente tem sim uma certa tipicidade relativa das condutas proibidas. Tá aí o princípio da tipicidade, a característica da tipicidade. Vamos seguir em frente. Vamos lá. Bom, galera, vou falar um pouquinho sobre bibliografia. Para vocês, primeiro, legislação, prova objetiva, letra de lei. Não dá para você fazer uma prova objetiva sem letra de lei, né? Posso sentar aqui, Rodrigão? Posso, né? Não tem como fazer uma prova objetiva sem letra de lei. Várias questões estão na lei. Aliás, 60% se você verificar a prova objetiva, isso é importantíssimo por conta da nota de corte, você tem que aprender a ler lei. Então, se você não estiver acostumado a ler lei, senta e começa a ler lei. Óbvio. Informe dos tribunais superiores, é importante. STJ produz muito em direito administrativo. STF também, você sabe disso. Mas não são julgados difíceis, você não vai ter as mesmas dificuldades como direito tributário. STJ, quando fala de direito tributário, às vezes a sensação, né, que você tem é querer o intérprete, né, tecla SAP ali, ou chamar o professor. A minha, bem tranquilo, nada de dificuldade. Eu acho que você tem que pegar muita parte de servidor, que cai muito para o MP. Improbidade administrativa no STJ e STF também, tem muita coisa para falar. Acho que você não pode deixar de ler controle sobre a administração pública. Então tem que ler o controle sobre a administração pública. Isso na parte de jurisprudência, né?
princípios, cai toda hora princípios e serviços públicos. Serviços públicos e intervenção do Estado na propriedade. Pronto. Show, Juliano. Então, lendo legislação com jurisprudência te ajuda muito. Não é o perfil muito da sua instituição cobrar jurisprudências atuais. Normalmente a gente tem jurisprudências consolidadas, tá? O que mais, Juliano? Se a gente pensar em bibliografia, aí vamos lá. Eu gosto muito do José dos Santos Carvalho Filho. Então você pode anotar aí, ó, Manual do professor José dos Santos Carvalho Filho. Manual do professor José dos Santos Carvalho Filho. Já foi da Lumen, já saiu da Lumen URIS, depois ele foi para Atlas, né? E tá na Saraiva agora. Você tem manual também, muito bom, pode ler, da Maria Silva Zanella de Pietro, também Saraiva. Maria Silva Zanella de Pietro, eu prefiro do Carvalhinho. Terceira possibilidade, bota aí 3, manual do professor Celso Antônio Bandeira de Melo, editora Malheiros, Celso Antônio Bandeira de Melo, eu sei que vários de vocês têm, por isso eu indico. Só cuidado com o professor Celso Antônio, porque ele não costuma fazer atualização de acordo com as decisões dos tribunais superiores, mas é um belíssimo livro de direito administrativo. Então, José dos Santos Carvalho Filho, Maria Silva Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Melo, tá? Editora Malheiros. Se você tiver outro manual, pergunta para mim. Se leva ou não leva, como é que é, me manda mensagem ou manda e-mail para o curso. Tranquilo, doutores? Mais letra de lei, óbvio, para todas as matérias, e informe de jurisprudência. Galera, a gente vai começar no próximo tópico. Eu vou falar sobre a escala pontiana e a gente vai falar um pouco sobre requisitos de formação e validade do ato administrativo, tá? Que aí eu quero fechar essa parte, falar um pouquinho de classificação e extinção com vocês, para a gente entrar em contratos. Bacana, senhores? Bacana. Rodrigão, pode fechar e até o próximo bloco.